E aí, pessoal, tudo bem? Olha, no vídeo de hoje, a gente vai fazer alguns exemplos do cálculo do seno e do cosseno de ângulos que não são agudos. Eu defino o que é o seno e o que é o cosseno para ângulos desse tipo, né, para ângulos gerais, no vídeo que vai aparecer aqui no card, tá certo? Clica lá e dá uma olhadinha na definição, que eu vou utilizá-la hoje, tá? Tá aí na tela um exemplo em que eu peço para calcular o seno e o cosseno do ângulo de 120 graus, né? Então, está aí na tela o círculo trigonométrico, que é um círculo de raio 1, e o ângulo que foi construído, né? Esse ângulo que está aí, ó, ele é sempre construído da seguinte forma, né? A gente pensa que a gente está no eixo X, e aí a gente imagina uma abertura que vai caminhando no sentido anti-horário, né? E aí eu marco um ângulo que é positivo. Caso eu tivesse caminhado no sentido horário, eu teria ângulos com medida negativa, né? Então, aqui, por exemplo, é 120 graus positivo, né? Mas eu poderia, sei lá, ter marcado um ângulo assim, né? Lá, pegar uma coisa desse tipo e marcado um ângulo aqui que, sei lá, vamos imaginar que ele meça menos 30 graus, por exemplo, tá? O ponto é que aqui no sentido horário a gente sempre anda no sentido negativo e no sentido anti-horário a gente anda no sentido positivo, né? Essa é que é a convenção. Aí, como que a gente vai determinar o seno e o cosseno de 120 graus, né? Vamos mudar aqui a tela. A gente marca esse ponto, né? Olha, a gente faz aqui a abertura de 120 graus e marca esse ponto, né? E aí, o seno e o cosseno de 120 graus vão ser dados por quem, né? O seno vai ser a coordenada y, né? Então, esse cara aqui é o seno de 120 graus. E o cosseno vai ser a coordenada x, né? Então, o ponto é a gente pensar em estratégias, né, de como determinar esses caras. Observa primeiro o seguinte. O seno de 120 graus, a gente está vendo assim, né, que ele ocupa o espaço do eixo y da parte positiva. Né? Então, ele vai ser positivo e o cosseno, por sua vez, vai ser negativo. Tá? Então, essa é uma informação que eu já tenho. Como que a gente procede? Né? A gente faz o que se chama na literatura de redução ao primeiro quadrante. Né? A gente vai pegar um ângulo que vai nos dar um ponto em algum quadrante. Quando ele está no primeiro quadrante, a gente tem a situação da trigonometria no triângulo retângulo, né? Quando ele está nos outros quadrantes, a gente perde a trigonometria no triângulo retângulo e trabalha com essa ideia das coordenadas, conforme eu já comentei. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai transportar, de alguma maneira, tudo para o primeiro quadrante e trabalhar lá. Vamos entender isso de forma mais clara. Deixa eu mudar aqui essa tela. Percebe o que eu estou fazendo de uma tela para outra? Ó? Eu vou pegar esse ponto P aqui, ó, e vou fazer isso aqui. Ó. Vou projetar do lado de cá. Né? Vou puxar de forma paralela para obter essa figura que está aparecendo aqui. Né? Peguei o ponto P, tracei um segmento para marcar o ponto E. Marcado o ponto E, eu construí esse segmento que está aqui. Tá? E aí eu vou pegar também e vou construir um segmento que passa por E aqui, né? Vai descendo. Na verdade, eu vou desenhar a projeção dele, né? Aqui no eixo X, né? Vou pensar no segmento paralelo ao eixo Y descendo aqui e vou obter exatamente o que está aparecendo aí na tela, né? Agora, vamos olhar o seguinte. Nota que o que eu estou fazendo? Ó? Lembra que eu disse da redução no primeiro quadrante, né? Eu peguei esse ponto e joguei ele de alguma maneira aqui no primeiro quadrante. É claro que quando eu digo joguei, né, de alguma maneira, tem uma forma de se fazer isso, né? Eu puxei aqui um segmento paralelo ao eixo X, né? Interceptei aqui e projetei esse sujeitinho aqui no eixo X. Nota que fazendo isso, a gente obtém um triângulo aqui, olha, que é o triângulo OFE. Esse triângulo, vamos dar uma observada. Ó. Essa medida que está aparecendo aqui, ó, ela é exatamente a mesma dessa, né? Esse ângulo aqui é de 90 graus, assim como esse aqui também é de 90 graus. E esta medida que está aparecendo aqui, ó, é exatamente essa medida, que é o raio do círculo que mede 1. Então, eu tenho um triângulo retângulo, que coincide aqui a hipotenusa e coincide esse cateto, né? Então, esses dois triângulos são, na verdade, congruentes, né? Se eu usar o teorema de Pitágoras, eu vou achar um valor aqui, que necessariamente tem que coincidir com esse, né? Então, eu acabo tendo um triângulo com
as três medidas, né, dos lados iguais. Então, esses triângulos são congruentes. Ótimo, como que eu vou usar essa informação, né? Essa informação ela é útil para eu saber a medida deste ângulo que está aparecendo aqui, tá? Esse ângulo que está aparecendo aqui. Vou, inclusive, mudar aqui a tela para não ficar muito carregado, tá? Esse ângulo que está aparecendo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele tem a mesma medida que este ângulo aqui. Por quê? Porque os triângulos são congruentes, tá? Só que nota, esse ângulo que está em verde é um ângulo de 120 graus. Se eu sair daqui, né, der uma meia volta, eu vou ter 180 graus, né? 180 menos 120 dá 60, né? Dá 60 graus. Então, esse ângulo que está aqui mede 60 graus porque eles são iguais, né? Esse ângulo que está desenhado e esse ângulo que está aqui. Pois bem, como que eu vou agora usar esse fato para determinar seno e cosseno de 120 graus? É só eu notar o seguinte, né? Já que eles são congruentes, essa medida que está aqui, ó, essa medida aqui, ela é idêntica a essa medida que está aparecendo aqui, né? Eles têm a mesma medida. Ou seja, na hora que eu calcular aqui o cosseno de 60 graus, né? Ele vai me dar algum valor que está nessa tabelinha, né? Estou usando ela de cola, né? Olha só, o cosseno de 60 graus é meio, né? Isso a gente já sabe. Então, esse sujeito que está aqui, ele mede meio, né? Mas meio é a medida do segmento. Se eu for olhar para a coordenada desse ponto, ele vai dar menos meio. Olha que como eu estou usando, né, aqui uma coisa já com as gradações, aqui já aparece para a gente, né? O meio. Aí, no caso, esse cara aqui vale menos meio, né? A coordenada dele. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? O que eu estou querendo dizer é o cosseno de 120 graus ele vai ser igual a menos o cosseno de 60 graus, né? Eu sei que o cosseno de 60 graus é meio, então isso aqui dá menos meio, tá? Agora vamos dar uma olhada para o seno, ó. Seno de 120 graus. Quanto que dá esse sujeito, ó? A ladainha aqui é a mesma, né? O que eu vou olhar, ó? Aqui eu tenho 60 graus, aqui eu vou ter o seno dele, né? E o seno dele vai coincidir exatamente com o seno de 120, né? Porque lembra, ó, eu coloquei o ângulo de 120 graus, né? Achei esse sujeito. E as coordenadas do ponto P que vão me dar seno e cosseno, né? A coordenada y me dá o seno, a coordenada x me dá o cosseno. Ah, mas qual que é a coordenada y do ângulo de 120? É a mesma do ângulo de 60. Então, eu concluo que o seno de 120 é igual ao seno de 60 graus, né? Aí eu venho aqui e uso a informação que eu já tenho, né? O seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2, tá? Então, tá aqui. Respondida a pergunta para o ângulo de 120 graus, né? Agora, vamos fazer um outro exemplo. Agora, pessoal, vamos fazer o caso em que a gente tem um ângulo de 210 graus, né? Vou tentar achar seno e cosseno dele. A conversa é a mesma, né? Eu fiz aqui o ângulo de 210 graus, vou marcar esse ponto, né? Aí eu vou fazer as projeções, né? Eu vou jogar aqui. Aqui eu vou ter o cosseno, né? E aqui eu vou ter o seno. Nota que o seno e o cosseno são negativos nesse caso, né? A gente vai fazer a redução do primeiro quadrante da seguinte forma. Eu vou prolongar esse segmento aqui e vou obter um outro ponto aqui, tá? Esse ponto eu vou projetá-lo em cima dos eixos, né? Vou fazer as projeções aqui. O que acontece? Ó, esse ângulo que está aparecendo aqui, ele tem a mesma medida desse ângulo aqui, porque eles são opostos pelo vértice, tá? Pois bem, aqui tudo tem 210 graus, né? O verdinho. E a meia volta, ela tem 180 graus. Então, esse ângulo que está aqui, ele é de 30 graus, né? Esse ângulo que está aqui, ó. Esse ângulo é de 30. Então, este ângulo que está aqui também é 30 graus, né? Então, o que eu noto? Uma vez que eu sei quem é o seno, quem é o cosseno de 30 graus, né? Ó, aqui eu vou ter o cosseno de 30 graus. Aqui eu vou ter o seno de 30 graus, né? Eu vou usar a mesma ideia que a gente fez agora há pouco, né? Esses dois triângulos que estão aparecendo aqui, ó, eles são congruentes, né? Então, essa medida que está aparecendo aqui, ela é a mesma que aparece aqui. E essa medida que aparece aqui, ó, ela é igual à medida que aparece aqui. Vamos mudar de tela aqui, que esse desenho já ficou muito bagunçado.
Aqui, o que eu fiz? Ó, eu redesenhei, né, aquela figura e coloquei a tabelinha para a gente poder colar, né? Vamos de novo. Ó, esse cara aqui a gente viu que é 30 graus. Né? Aqui está o cosseno de 30. Aqui está o seno de 30. Aqui vai ser menos seno de 30. E aqui menos cosseno de 30. Então, o que a gente conclui? Ó, a gente conclui o seguinte, que o seno de 210 graus é igual a menos seno de 30 graus, né? E a gente sabe que o seno de 30, olhando aqui, né, para a gente colar, dá meio. O cosseno, por sua vez, vai dar menos cosseno de 30 graus, que é igual a menos raiz de 3 sobre 2. É só eu colar na minha tabela que aparece aqui, ó. Agora, pode surgir alguma dúvida, assim, do tipo, aí quando o ângulo é negativo? Quando o ângulo for negativo, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Nota que eu fiz um exemplo em que a gente tinha um sujeito no segundo quadrante, um no terceiro. Agora a gente está pegando um que está no quarto quadrante, tá? Então a gente cobre todas as possibilidades. Vamos imaginar que você tivesse um ângulo aqui de menos 30 graus, né? Ou seja, eu comecei aqui no eixo X e caminhei no sentido horário aqui para baixo, né? E aí vamos imaginar que esse ângulo meça 30 graus, tá? Aí como que a gente vai proceder, né? A gente vai projetar. Projetando, a gente vai ter aqui o cosseno, né? E aqui o seno. Aí, de novo, você já observa que o seno é negativo e o cosseno é positivo. Aí, para a gente fazer, né, a redução ao primeiro quadrante, a gente vai fazer exatamente isso aí que está aparecendo na tela, né? Ó, projetei e vou obter um ponto Q, tá? Aí, o que acontece? Ó? Se eu pego e construo esse segmento que está aparecendo aí, ó, eu vou obter esse ponto, né, que está aparecendo aí, que é um ponto que eu estou chamando de A. E aí, nota o seguinte, olha, na hora que eu pegar e construir um ângulo aqui, ó, não é difícil a gente usar argumentos similares ao que a gente já usou agora e concluir que esse ângulo que está aparecendo aqui, olha, ele vai medir 30 graus, né? Esse ângulo aqui, ó, deixa eu desenhar ele, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aí, ó, ele vai medir 30 graus. Deixa eu tirar a exibição disso aqui. Pronto. Então, esse cara vai medir 30 graus, né? Aí, mesma ideia, né? Ó, o que vai acontecer? O seno de menos 30, ele está aqui, né? Aí você sabe que esse segmentozinho que está aqui, onde eu estou passando o mouse, tem a mesma medida que esse segmentozinho aqui. Então, o seno de menos 30 vai ser menos o seno de 30. Então, eu vou ficar com isso aqui, né? Seno de menos 30 é igual a menos seno de 30, que é igual a meio. Aqui eu coloquei... eu coloquei igual a meio, né? Faltou um menos aqui. Deixa eu corrigir aqui, ó. Pronto, agora sim. Agora tá certo. E o cosseno, pessoal, nota que ele vai coincidir, porque olha só. O cosseno de menos 30 graus é a projeção do ponto P aqui no eixo X, né? Você pega a coordenada dele, a coordenada X. Só que esse sujeito tem a mesma coordenada X que o ponto Q, que por sua vez dá pra gente o cosseno de 30 graus. Então a gente sabe que o cosseno de menos 30 coincide com o cosseno de 30 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2, tá certo? Pessoal, o vídeo de hoje era só sobre isso, eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Um abraço e até a próxima!